oberianos e oberianas, aqui quem fala é Oberon, sejam muito bem-vindos ao meu universo. Hoje nós iremos realizar as previsões referente ao final de semana e vai ser um vídeo único com todos os signos. Então eu vou pôr ali a minutagem de cada um dos signos aqui na descrição e aí vocês ficam à vontade para pular diretamente para o signo de vocês. Mas não esqueçam de encaminhar para os amigos, familiares. É sempre bom a gente espalhar esse tipo de mensagem de autoconhecimento, de conexão com o universo, com as pessoas que a gente ama e talvez, por que não, né, também se conectar a essas outras leituras de pessoas que a gente conhece até para entender o momento delas, tá certo? Como sempre eu peço para vocês deixarem o celular ali no canto um pouquinho em descanso, se conectem com a energia da leitura, coloque as mãos em posição de oração para que seja possível para que esta leitura traga as respostas que vocês procuram para destravar qualquer tipo de desafio que vocês tenham neste final de semana, tá certo? Então vamos lá, como que vai ser a leitura desse final de semana? Eu vou usar um oráculo do baralho cigano e o oráculo das intenções para tirar um conselho extra para entender essa energia, tá certo? Vamos então para Áries. Que gostoso! Tá... Que bacana! Olha, nesse final de semana, arianos e arianas, apareceu a primeira carta aqui, o coração, com a âncora e com o cão. Pode falar sobre um final de semana muito interessante para recolher e para se conectar com as suas próprias emoções. É bacana porque essa combinação do coração com a âncora fala muito sobre estar em um momento seguro, em um momento confortável, em um momento de zelo, em um momento de reconexão interior. E por ter saído o cão também, fala às vezes sobre a figura de uma pessoa querida, de uma pessoa que você considera como um amigo ou uma amiga também, que pode se conectar com você até para ressaltar este momento interior, sabe? E é muito legal quando a gente tem a oportunidade de ter boas conexões, bons amigos na vida, justamente para que a gente passe por esses processos juntos. Nada melhor do que um amigo que muitas das vezes não tem julgamento para com nós, pra gente expor o que a gente sente, pra gente transmutar as nossas dores, pra gente receber muitas vezes um acolhimento que a gente merece ou que a gente precisa. Eu tirei ainda a carta complementar da mulher, aqui para o coração, da âncora, saiu como complemento à montanha. É muito interessante, porque se a âncora fala sobre sossego, sobre estabilidade, sobre às vezes até se reservar, porque como eu já disse em algumas leituras, né, daqui do canal, a gente joga a âncora em um momento onde a gente está seguro, a gente está confortável, num lugar onde traz essa segurança pra gente, o que também acaba sendo interessante. E aí, apareceu aqui o cão e a carta complementa os pássaros. Pode estar num momento muito favorável também para cultivar a feminilidade. E como que isso é importante quando a gente olha para nós mesmos, né? Tem muitas pessoas que falam sobre o sagrado feminino e é importante da gente lembrar disso, das mulheres lembrarem disso, dos homens também, porque nós também temos a energia feminina dentro de nós, que ajuda a gente a talvez ser menos imbatível, talvez contornar mais as situações, ver mais beleza ao entorno da gente. Então, assim, aproveitem esse final de semana até para dar uma aterrada nessa energia muito comum de Áries, que Áries é muito resolutivo e vai, corre, se joga, faz mil coisas ao mesmo tempo, inicia muitos projetos. E aqui fala um pouco sobre estabilidade, segurança, um pouco de tranquilidade, um pouco de estabilidade. Então, assim, cultive isso ao seu favor, que com certeza vai ser uma coisa muito positiva. E aí, a âncora e a montanha fala sobre um movimento também de interiorização, se sentir seguro. Às vezes pode ser até de mais estabilidade, pode ser um final de semana que talvez você consiga planejar com mais clareza o que você quer fazer, como você quer fazer, de que forma que você quer fazer as coisas, o que também é muito interessante, porque apesar de Áries ser um signo que ele vai acontecendo ali no movimento,
É importante a gente ter um tempo de respirar para entender o quanto que a gente já subiu, o quanto que a gente já galgou daquilo que a gente deseja, o quanto que a gente tem que refletir de fato o que a gente ainda tem para fazer, se a gente tem interesse ainda por aquilo que a gente tem a fazer. Então são várias questões que a gente tem que pensar. E por último, a combinação do cão mais os pássaros traz uma questão também interessante da gente mencionar, que é o seguinte: pode falar sobre estar com amigos, conversar com amigos, pode até falar sobre passear com amigos, talvez aproveitar esse final de semana de fato para vocês conseguirem ter um momento ali com pessoas que vocês gostam. Nada muito profundo, nada muito que desgaste, né? Mas aqui tô falando, às vezes, ir tomar um café com amigo, ir num barzinho com amigo, ou com amigos, né? Porque os pássaros falam sobre mais pessoas. Então, assim, aproveite esse momento para interiorizar-se, mas também se conectar com pessoas que valham a pena, tá bom? Porque às vezes um amigo faz muita diferença, né? Que bons amigos são incríveis. Vou tirar aqui o conselho para vocês desse final de semana. Vamos lá. Luz. Luz. Você é luz e todo o esplendor da sabedoria divina resplandece em seu ser. A luz que está em você guiará a sua jornada. Então, né, vai ser muito legal, porque é um momento, assim, desse cultivo interior. E nada melhor pra gente despertar a nossa luz interior do que o recolhimento, tá? Caso vocês queiram a interpretação da carta inteira, o textinho dela, só colocar aqui embaixo, eu quero, que eu mando pra vocês, tá certo? Vamos então para Touro. O Sol, o Lírio, o Chicote, o Urso, o Barco e a Cegonha. Olha, nesse final de semana, a primeira carta que saiu foi o Sol. O Sol, ele fala sobre vitalidade, ele pode falar sobre o momento de olhar mais para dentro nas próprias questões, né? Ter essa autoconexão sobre essa energia do final de semana, mas aparece aqui o Lírio e o Chicote. O que acontece aqui? Quando a gente está falando sobre essa conexão de lírio e de chicote, a gente pode estar falando que talvez vai ter situações que vão desgastar vocês aí no final de semana, e pode ter a ver com pessoas mais velhas, tá? Talvez alguma responsabilidade, talvez alguma coisa que você tenha que cuidar, talvez tenha que ver, mas a solaridade, né, como sai a carta do Sol como a primeira carta, indica que nesse final de semana vocês procurem alguma atividade para vocês, que vocês expressem essa vitalidade interior, justamente para que vocês não acabem ali de alguma forma se sobrecarregando com atividades que não são suas, tá? Aparece aqui o Urso, que pode sim falar sobre pessoas mais dominadoras, pessoas dominadoras que vêm de longe. Então, assim, muito cuidado para que vocês não percam tempo ali no sentido de estar só servindo. Principalmente se você, taurino, que estiver escutando, está recebendo visita. Apesar de receber visita, apesar de a gente ter ali as regras do bom costume para estar com essas pessoas, tenta tirar um tempinho para você nesse final de semana, senão vai ser uma coisa mais sofrida, de você ter que ficar cuidando, de você ter que ficar auxiliando, de você ter que ficar perto, tá bom? Aparece aqui também a cegonha. E aí a cegonha, ela pode trazer uma perspectiva também de movimentos necessários. Talvez, eu não sei. Mas aí vocês vão me dizer, mas fala aqui sobre movimento dentro da casa, tá bom? Vai ter um movimento aí dentro da casa. Não sei o quanto que isso é confortável para vocês, não sei o quanto que isso daí é legal para vocês, mas assim, dá um tempo para você, tira umas horinhas do dia para você fazer as coisas que você precisa, porque senão pode ser incômodo, tá? Raízes. Ainda sai a carta das raízes. Ó. As raízes falam muito sobre família. Então, assim, os taurinos que estão escutando aqui, que se conectarem, que vão receber família, vão estar com família, pode ser que sobre algumas responsabilidades para vocês. Então, a dica é, talvez, se você estiver no momento mais de reclusão, fique em casa. Uma planta sem raízes fortes não resiste à intempérie. Assim somos nós, precisamos estar enraizados, cuidados com amor e vigilância constante.
O momento é de nutrir suas raízes espirituais através de uma conexão profunda com o que condiz com a sua alma. Ou seja, talvez não vai ter muito como fugir com as questões familiares. Talvez o conselho seja até outro, no sentido de tolera ali um pouco mais, porque faz parte estar com a nossa família. A gente se reconecta com quem somos, com a nossa ancestralidade, que a gente também tem que prestar um pouco de atenção, justamente para a gente não escantear certas coisas que a gente tem que olhar com uma certa responsabilidade, um certo cuidado, tá certo? Da mesma forma que eu disse para Ares, se você quiser o texto completo do conselho de Touro, conselho aqui das raízes, coloca aqui embaixo, eu quero que eu mando o texto na íntegra, que venha um texto maiorzinho assim no livro, aí eu coloco para vocês nos comentários, tá certo? Vamos para a energia de Gêmeos. Raposa, nuvens, âncora, mulher, cruz e carta. Olha, nesse final de semana apareceu aqui a primeira carta raposa com as nuvens, com a âncora. Nesse final de semana pode ser que você esteja um pouco mais desconfiado referente a alguma coisa que está te preocupando. Então, assim, muito cuidado com conselhos, muito cuidado para você não ficar ali escutando demais coisas que você não deveria, muito cuidado talvez também para que você não se conecte muito com a dúvida. A âncora que sai aqui pode falar muito sobre o desejo desse final de semana de você resolver alguma coisa na sua vida que vai te trazer estabilidade e segurança. Mas a dica é muito cuidado para que você não esteja se sobrecarregando ou se confundindo demais. Às vezes é importante aterrar. Aterrar justamente porque a gente precisa da força do tempo para conseguir chegar nos resultados que a gente almeja. Então, assim, muito cuidado em relação a isso. Presta atenção justamente para que você não acabe ali se decepcionando. Aqui aparece também a figura de uma mulher e a figura aqui da cruz. O que representa? E por último a carta. Muito cuidado para você não se apegar a gurus, principalmente mulheres que se dizem gurus ou que são muito religiosas, porque às vezes elas podem estar te passando uma informação que está te confundindo mais do que te trazendo soluções. Então, assim, esteja atento e atenta, justamente porque às vezes, por mais que alguém traga um conselho pra gente, a gente tem a nossa interioridade, a gente tem a nossa autoconexão, justamente pra gente sentir e intuir o que é o melhor pra gente e o que não é. Cuidado para que você não se perca ali em um olhar mais pro outro, sendo que você deveria olhar mais para você, tá certo? Muito cuidado em relação a isso, cuidado para que você não acabe passando por uma situação mais complicada, tá certo? Pode também trazer aqui muito esse lugar de cuidado para você não definir coisas muito importantes nesse final de semana. Uma prática comum e bem aceita pela maioria das pessoas quando eu não tenho certeza do que eu estou fazendo, ou quando eu estou no momento de dúvida, não é o melhor momento para eu escolher. Então tenha isso em você justamente para que você consiga olhar para isso de uma forma mais estratégica, tá certo? Justamente para que você não se deprima, justamente para que você não se decepcione ali com alguma questão, tá certo? Vou tirar aqui o conselho do final de semana para Gêmeos. Coragem. Nos momentos de tempestades, a coragem é o fogo que alimenta a alma, para enfrentar os desafios, construindo uma muralha de confiança e determinação. E o quanto que isso é importante, né? O sentido da gente se sentir preparados. É interessante porque quando a gente quer alguma coisa, a gente tem a confiança naquilo, parece que as coisas acontecem com mais facilidade. Isso porque a gente conecta o nosso campo áurico com aquilo que a gente quer, com aquilo que almeja, e aí ressoa ali com o universo. E o quanto que a dúvida faz com que as coisas se enrolem. E aqui fala sobre um momento de dúvida. Então, muita atenção em relação a isso, justamente para que você não faça com que esse final de semana seja muito pesado desnecessariamente, tá certo? Se você quiser a leitura completa, o conselho completo da carta, me avisa que tem um texto adicional que fica no livro desse oráculo. Aí você coloca aqui, eu quero que eu te mando
a complementação nos comentários, tá certo? Vamos então falar sobre o conselho para Câncer neste final de semana. E, gente, quem está escutando até aqui, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, seguir a página também, o canal. Isso ajuda bastante na divulgação dos vídeos e aí vocês também estão me ajudando bastante. Vamos lá. Árvore, homem, coração, o sol, o cão e as nuvens. Olha, aqui, essa leitura, ela vai mais para as pessoas, para os cancerianos e cancerianas que estão apaixonados, tá? Aqui a gente tem a árvore. A árvore, ela vai falar sobre um momento mais de enraizamento. Então, pode ser um final de semana de construir relações, de estar perto com aquilo que é familiar para mim, de estar perto com as situações que são familiares. E aí aparece o homem e o coração. Por isso que eu disse, pode ser um final de semana muito voltado para essa questão do amor. Tanto se você for um canceriano no sentido de você estar em conexão com as suas emoções, como se você for uma mulher e você ter que se conectar, você ter não, né? Você conhecer aí um boy nesse final de semana. Assim, é legal, tudo. Aparece aqui o sol. O sol que fala sobre estabilidade, e é interessante porque a primeira carta que saiu é a árvore. Então o sol ele tá falando sobre a nutrição dessa árvore, sobre fortalecimento, sobre estabilidade, sobre segurança. A carta complementar para o homem saiu o cão, que fala sobre talvez aí uma pessoa que você conhece, que você tenha como amigo. Então também é interessante ver isso. E aí apareceu aqui as nuvens. As nuvens como complemento do coração. Então pode ser que nesse final de semana talvez esteja rolando aí mais uma expectativa sobre qual que é o sentimento do outro, como que o outro se conecta comigo, a forma como é de fato, sabe? E assim, a dica é muito legal a gente iniciar uma relação, iniciar ali uma proximidade com alguém, né? Tudo mais, mas ao mesmo tempo, cuidado, caso você não tenha certeza. Esse negócio de achar que uma pessoa vai se envolver com a gente com o tempo é uma cilada, porque a gente não sabe o que vai no coração do outro. A gente não sabe qual que é a intenção do outro. E muitas vezes nem as pessoas, né, que a gente tá ali interessado, pensando em alguma coisa, sabem do que querem. Então muito cuidado em relação a isso para que você não fique perdendo tempo no sentido de expectativa, ânimo, por conta de relacionamento que não está estruturado. Diferentemente, se você é uma canceriana, um canceriano que já está numa relação com uma figura masculina e você está na dúvida se ainda mantém sentimento ou não. Aí eu acho que é cabível ter uma conversa, entender de fato qual que é o momento do outro, porque mesmo dentro de uma relação, é importante da gente pensar que a gente vai evoluindo como indivíduos. E por isso que ao longo do tempo, se não existe o reapaixonamento diário, que é você olhar para a pessoa e falar, caramba, eu gosto muito dessa pessoa, eu admiro essa pessoa, a relação não se sustenta e cada um vai para o seu lado, tá? Então, se for esse o caso, espera a poeira baixar um pouco, não tome decisões precipitadas, porque você pode estar agindo pelo impulso nesse campo de relacionamento. Já na questão, assim, se você for fazer um projeto, se você for fazer alguma coisa do tipo, tá muito liberado aqui para você agir em relação a isso, tá? Aqui só fala um pouco de atenção neste final de semana referente ao relacionamento, tá certo? Vamos então falar sobre, aliás, o conselho. Tô esquecendo o conselho toda hora. Iluminação. A busca da iluminação é reconhecer o fluxo divino de energia em você. Permita-se sentir essa luz expandindo em seu caminho, onde há iluminação, não existe enganos. Então, assim, é interessante, mais uma vez, porque fala muito sobre isso, sobre a clareza que é necessária para a gente agir. Quando a gente não tem certeza do sentimento de alguém, como que a gente vai agir? Criando uma expectativa que a outra pessoa vai se conectar com isso. Quando eu não tenho certeza de um projeto, como que eu vou colocar minhas fichas lá? Obviamente que eu posso ter fé, posso acreditar nisso, mas quando transcende para outras pessoas, é um ponto que às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado, porque
a gente não sabe o que vai no coração do outro. Então a dica é, vamos gostar de quem gosta da gente também, tá certo? Se você quiser a descrição completa da carta, só colocar aqui eu quero que eu mando o texto na descrição para vocês, tá bom? Que vem um texto adicional no livro e ele acaba sendo muito longo, então eu passo para vocês por lá. Vamos então falar sobre Leão. Navio, âncora, cegonha, ratos, lua e os trevos. Olha, aqui a impressão que eu tenho olhando é que nesse final de semana sugere talvez você fazer uma viagem assim mais próxima, ou talvez você se afastar um pouco de problemas, de situações que estão te trazendo desgaste. Aqui a primeira carta que aparece é o navio. O navio ele sempre vai falar sobre deslocamento, e aí as outras cartas que aparecem são a âncora e a cegonha, que fala muito sobre esse lugar de ir em busca de algum lugar que me deixa seguro, ir em busca de algum lugar que me deixa claro. Aqui aparece os ratos, que podem falar ali sobre desgastes dentro de casa, que talvez esteja te incomodando. Nesse final de semana, a sugestão talvez é você dar uma recolhida. Se você estiver ali na casa de quem ficar, de um amigo, de um namorado, de uma namorada, talvez valha a pena dar essa paz, sabe? Eu acho que vai ser muito bom para você, até para você colocar suas ideias no lugar. Temos aqui como complemento da âncora a lua e como complemento da cegonha os trevos. Então, fala muito sobre isso, sobre tipo pegar mais leve, aproveitar boas oportunidades. Talvez nesse final de semana não seja indicado você tentar resolver problemas e buchas, sabe? Talvez seja interessante estar um pouco mais em paz, estar um pouco mais em conexão com você mesma. Justamente porque Leão tem esses momentos que precisam olhar pra dentro, tá certo? Então, assim, é sobre isso. Até porque questões assim que envolvem cunho familiar, a gente pode apoiar, mas dificilmente a gente vai resolver, porque a pessoa precisa querer sair de uma determinada situação, sabe? Então é difícil a gente tentar ali mudar o outro. Ó, a carta, olha que interessante. A carta Conselho para Leão, renovação. As energias precisam ser renovadas. Ciclos se encerram para que outros se iniciem, com vigor e vitalidade. Aceite com gratidão as mudanças que o universo propõe. Então aqui, também olhando, né, fala muito sobre esse afastamento do que te dá problema para a chegada de coisas boas. Mas é o que eu falei, se renove. Esteja em um lugar nesse final de semana que você consiga descansar em paz a mente, que você consiga colocar as suas ideias, porque às vezes a gente está numa relação, numa construção familiar tão sensível de tudo que já vem acontecendo, que é esse apanhado, né, de anos, que a gente não consegue se expressar, a gente não consegue relaxar. Existem alguns desafios. Então, ter essa renovação, ter esse afastamento temporário pode ser sim muito oportuno para você aí de Leão neste final de semana, tá certo? Se você quiser a leitura completa desse conselho, coloca aqui embaixo, eu quero que eu te mande a complementação que vem no livrinho deste oráculo, tá certo? Vamos lá, virginianos. A cruz, os ratos, a âncora, a carta, os caminhos e o livro. Olha, virginianos, não é de hoje que a gente tá falando que existem problemas aí dentro da relação ou dentro de casa. Pode ser que chegou o momento de tomar uma decisão sobre as coisas, tá? Aparece aqui a cruz, que pode falar sobre a chegada de informações, ou às vezes um melhor estado emocional psíquico para ver isso. Os ratos, que falam sobre família, e a âncora. A âncora eu tirei como uma carta complementar e saiu aqui os livros. Pode falar sobre o momento que você realmente está pensando, se a estabilidade que você tem hoje em dia em casa se faz sentido, se é isso mesmo, se está alinhado com seus desejos internos. E assim, preste atenção sobre isso, justamente porque
É importante ter esse diálogo, é importante ter essa troca. Sempre que eu falo sobre família, quando está envolvendo relacionamento, eu costumo falar para as pessoas, lembre-se do porquê começou. Volte lá atrás na sua memória justamente para você conseguir compreender o sentido desta relação, caso tenha se apagado da mente, tá? Aqui aparece a carta como complemento da cruz e aparece aqui os caminhos como complemento do rato e o livro como complemento da âncora. Ter os ratos e os caminhos falam muito sobre esse lugar de escolhas, de entender se você está no lugar onde você quer, de entender se realmente é dessa forma, mas é importante pensar sobre o que a gente quer. E assim, se você for uma virginiana ou um virginiano que tem ali uma lua em água, talvez para você seja mais fácil olhar para dentro das suas emoções. Agora, se você tiver uma lua em fogo ou uma lua em terra, ou até em ar também, observa com calma, espera que as coisas se transmutem com calma, muito cuidado para que você não tome decisões que de alguma forma pode acabar te prejudicando, tá? Mas assim, chega o momento de você pensar e talvez expor, se você for uma pessoa muito discreta e você não fala sobre como que você se sente em relação às coisas, também é um ponto importante, porque às vezes, né, a gente vai deixando, ó lá, a carta conselho que saiu foi aqui a essência. Dentro do seu coração há uma força inabalável, um ser divino que reconhece todas as possibilidades de expansão. Ouça sua voz interior e deixe-se guiar pela liberdade de ser quem você é. Então, assim, aqui também pode falar, às vezes, sobre você estar seguindo um padrão, seja familiar, seja romântico, seja independente do que seja, e aqui fala muito sobre esse despertar, essa conexão. E a gente sabe que quando a gente se deixa de lado, a gente sabe que quando a gente não olha para as nossas questões emocionais, a gente deixa que essas questões ao longo prazo germinem N possibilidades na gente que pode acabar nos sobrecarregando. Então, assim, atenção, tá? Fala aqui muito sobre esse cuidado, sobre esse olhar, tenha responsabilidade com você mesma, você mesmo. Se você quiser uma leitura referente a isso, basta você me chamar aqui no QR Code, justamente para a gente conseguir conversar e fazer o seu agendamento, tá bom? Uma orientação com baralho cigano ajuda a gente a pensar, porque acaba sendo um processo terapêutico, onde a gente troca informação, onde você fala, e normalmente quando a gente fala, nós somos o primeiro a ouvir a informação que a gente fala, e com isso a gente consegue pensar. Tá bom? Esse final de semana ele traz isso para as pessoas que não estão passando por dificuldades, né? Os virginianos que não estão passando dificuldade ali dentro das relações, pode falar sobre um final de semana mais confuso mesmo, de pensamento, de pensar qual caminho ir. Eu sei que às vezes a gente tem que tomar algumas decisões, mas é importante que a gente tenha responsabilidade e faça isso no momento que a gente tenha calma para fazer, tá certo? Se você quiser a complementação da interpretação dessa carta aqui, basta colocar eu quero na descrição que eu te mando por texto, tá certo? Vamos então falar sobre Libra. O chicote, o guerreiro e a cobra. Olha, aqui para Libra saiu a casa. Então, pode falar sobre o foco principal ser o lar. Saiu como carta complementar os pássaros. Pode falar sobre receber amigos dentro de casa nesse final de semana. Pode falar sobre esse lugar de conversar mais dentro de casa. E aqui apareceu o urso. Como a carta complementar do urso saiu a cobra, a sugestão é evitar ao máximo qualquer tipo de competitividade, qualquer tipo de briga, qualquer tipo de vínculo onde um tenta dominar o outro. Dentro de uma relação, é importante que a gente não tenha ego, no sentido da gente se deprimir pelo que o outro fala, ou a gente esperar uma coisa que o outro faça pra gente, porque muitas vezes a gente acaba projetando uma realidade no nosso parceiro e na nossa parceira
que é um desejo nosso, não necessariamente o que a pessoa é, podendo te atender algumas vezes ou não. Então, é importante ter essa clareza, essa conexão interior, justamente para que você entenda se você está ali tentando dominar o seu par, porque você quer que as coisas sejam feitas de uma outra forma, tá bom? Muito cuidado. Mas essa tiragem aqui também pode falar sobre proteção, pode falar sobre pessoas mais maduras te aconselhando, te trazendo estabilidade. Mas, como saiu aqui a carta do chicote como carta complementar da casa, realmente situações do lar desafiadora. E aqui a gente pode estar falando com o pai, com uma mãe, com um irmão, com uma irmã, com uma tia, pessoas que são próximas que às vezes, dependendo das decisões que tomam, acabam desestabilizando um pouco a gente. Então também é um ponto bacana. Como tem essa daqui, que é o guerreiro, o cavaleiro, que é a primeira carta, com os pássaros, pode falar aqui sobre, às vezes, sair com pessoas novas, no sentido de amizades, de pessoas que podem contar. É interessante isso, mas muito cuidado com a confusão que isso pode gerar, tá certo? É importante que pessoas maduras tenham decisões maduras, por mais que às vezes seja incômodo. Como tem aqui o urso e a cobra, a gente pode observar também cuidado com pessoas que dominam, cuidado com pessoas que dizem meias verdades, cuidado com pessoas que não te deixam ali tão segura, tão seguro, tá? A sugestão aqui também é falando sobre se tiver muita guerra dentro de casa, vai dar uma voltinha, só que assim, muito cuidado para que não vire um egoísmo e vire mais problemas do que soluções, tá certo? Vamos lá. A carta conselho que saiu para Libra foi a purificação. É chegado o momento de mergulhar em suas emoções e trabalhar as águas profundas. Conhecer os limites emocionais é necessário para trazer à superfície os sentimentos purificados. Então, assim, o quanto que não é necessário, às vezes, ver o porquê que um determinado comportamento de outra pessoa te incomoda tanto. Qual que é a sua responsabilidade dentro do caos que você vive? A gente não vive coisas à toa, por isso que tem coisas que nos incomodam muito, tem coisas que nos incomodam menos, e por isso que olhar para isso, olhar para nossa interioridade é fundamental para a gente conseguir limar aquilo que nos prende às vezes de fatos que nos incomodam muito, tá certo? Mas assim, é isso, cuidado para que não vire uma imprudência, caso você decida se afastar do problema e sair e viver coisas novas, tá bom? Responsabilidade em primeiro lugar. E vamos agora para a energia de Escorpião para esse final de semana. O buquê, a lua, caminhos, foice, raposa e por último peixes. Olha que interessante. Esse final de semana ele vai ser super intuitivo, tá? Escorpiano e escorpiana. Aqui aparece as rosas, ou o buquê, né, no caso, que fala sobre boas oportunidades, fala sobre um momento feliz, pode falar sobre um final de semana mais leve aí, digamos assim. E a carta complementar que vem é a foice. A foice, ela traz para mim muito essa perspectiva de colheita, de aproveitar os bons resultados. Então pode ser um final de semana muito interessante para pensar nas oportunidades e pensar onde cada uma dessas oportunidades está te levando de fato, sabe? E nesse sentido, pode falar muito também sobre não deixar oportunidades pela metade, saber investir o seu tempo de forma adequada nas coisas que você busca, o que também acaba sendo muito interessante se a gente for parar para pensar. Saiu aqui a carta da Lua. A carta da Lua, além de reforçar a questão intuitiva, que fala sobre essa perspectiva mais áurica, mais emocional, mais profunda, muitas vezes, também fala muito sobre reconhecimento no baralho cigano, porque tem a ver, né, com astro que a gente fica reparando, que a gente exalta muitas vezes. Eu já falei, né, algumas vezes, eu adoro a Lua, eu me conecto muito com a Lua. E aqui aparece a raposa. Então, assim, normalmente os escorpianos, né, de forma assim, bem generalista falando, são muito assertivos quando desconfiam de alguma coisa e falam, determinada pessoa eu não gosto. Aí dá um tempo, realmente, aquilo que o escorpiano identificava, de fato acontece.
esse final de semana vai estar mais potente essa intuição. Então, muito cuidado para que você não tenha desgaste com pessoas que você não deveria ter desgaste. É o que eu sempre falo para as pessoas de Escorpião. Invista seu tempo em quem realmente merece o seu tempo. Se você já acha que uma pessoa vai te trazer uma experiência negativa, não perca tanto tempo. Esteja ali atento, justamente para que você não acabe se envolvendo de uma forma errada. Mas, ao mesmo tempo, tenha essa visão de, né? Tá tudo bem, eu não vou me envolver, mas eu também não vou me desgastar. Por último, a carta que saiu foi aqui os caminhos com os peixes. A impressão que eu tenho é que nesse final de semana, provavelmente, você vai pensar bastante sobre expectativas, sobre qual caminho seguir profissional. Utilize a sua intuição para isso. Mas, além de você pensar, por exemplo, qual oportunidade eu aproveito agora, é interessante você pensar como cada oportunidade da sua vida vai te levar, para onde elas vão te levar. Talvez fazendo esse mecanismo reverso de entender aonde você vai chegar e qual caminho que você deve trilhar até lá, te ajude a escolher melhor do que você pensar no aqui e no agora, tá certo? Porque às vezes a gente pensa numa coisa e depois a gente vai vendo que é outra coisa, tá certo? Vamos lá então. O foco, olha que interessante. A carta conselho que saiu aqui para vocês de Escorpião é o foco. Quando poluímos nossa mente com excesso de ideias e pensamentos, dispersamos nossa atenção para o que realmente precisa de foco. Deixe a hesitação e a ansiedade de lado e resolva uma coisa de cada vez. Ou seja, realmente aqui fala muito sobre essa perspectiva. Não se desgaste com pessoas, não deixe que a sua intuição te envolva ao ponto de você perder o seu tempo, tá certo? Aqui eu olharia mais para onde eu quero chegar e consecutivamente você conseguiria escolher melhor. Pode falar sobre um final de semana prazeroso no sentido de aproveitar coisas mais cotidianas? Pode falar sim, principalmente porque saiu o buquê, que fala sobre bons momentos a serem vividos. Mas, de qualquer forma, não perca o seu foco. É interessante que as minhas leituras elas são muito direcionadas para questões mais sérias, questões mais profundas. Porque eu acredito que é isso que muitas vezes a gente tem que focar. Obviamente que a gente tem que aproveitar os momentos, mas tendo a seriedade de que nós temos que construir coisas para a gente se resguardar, para a gente ter ali mais estabilidade, mais felicidade, tá certo? Se você quiser a complementação da leitura dessa carta conselho, basta colocar aqui atrás, tá? Porque no livrinho desse oráculo tem ali uma mensagem também. E aí eu mando por escrito, tá bom? No próprio comentário. Vamos então falar sobre a energia de Sagitário para o final de semana. O homem, o cão, a cobra, a cegonha, o urso e o lírio. Olha, no final de semana, provavelmente a figura de um homem trará boas novidades para vocês, tá? Por quê? Porque aqui aparece a cegonha que fala muito sobre a chegada de coisas boas, fala sobre a chegada de oportunidades muitas vezes também. Então, ter o homem com a cegonha fala muito sobre esse lugar, tá? Fala muito sobre esse lugar, fala muito sobre esse caminho. Então, é um ponto interessante. Aí aparece o cão, mais o urso. E aí, o que traz esses dois pontos? Pode falar sobre amizades que têm algum tipo de influência dentro do trabalho. A impressão que eu tenho é que talvez vai existir alguma troca com alguém que talvez tenha alguma influência, algum potencial que pode te ajudar com alguma coisa que você busca. E como final tem aqui a cobra e o lírio. É interessante porque tanto a cobra quanto os lírios pode falar muito sobre sexualidade, um lugar mais sexual. Então pode falar sobre um final de semana mais intenso, digamos assim, né, nessa parte de vínculo íntimo. Então assim, pode falar muito sobre isso, pode falar sobre estar cercada com pessoas amigas, né? Quando a gente fala sobre o homem e a cegonha, principalmente olhando essa última parte da tiragem que fala sobre esse lugar da sexualidade, né? Desse contato mais íntimo, a gente pode falar aqui sobre
se prevenir para a gravidez, tá? Justamente porque pode falar sobre estar no período fértil, estar no momento fértil. Então, proteja-se, obviamente, curta o seu momento, curta a pessoa que você está encantada, mas se proteja porque realmente pode falar sobre essa possibilidade também, tá? E aí, é isso. Vai ser um final de semana bem movimentado. A força. O conselho para o final de semana. A força. Há situações que necessitam de um empenho maior para se concretizarem. Coloque energia, força e empenho para se direcionar à finalização desejada. É bacana de a gente falar que eu acredito que talvez exista algum tipo de ajuda na construção de projetos. Talvez são pessoas que você vai estar trocando este final de semana, tá certo? Mas mais uma vez, pode falar sobre encontrar alguém interessante, pode falar sobre rolar um affair mais íntimo aí, mais quente, pode falar também sobre estar com amizades protetoras muitas vezes. Então, fala muito sobre essa perspectiva de pessoas nesse final de semana, tá, sagitarianos? Vocês têm uma mente muito intensa quando vocês querem alguma coisa. Cuidado para vocês não se cegarem no processo, tá certo? Pede força, essa força deve ser direcionada, deve ser canalizada justamente para chegar ali no resultado que você espera, e eu vejo muito sobre isso, tá? Então, cuidado aí com um affair mais quente. Vamos então falar agora sobre Capricórnio neste final de semana. Uma coisa, sagitariano, se vocês quiserem o complemento da carta de conselho, basta colocar aqui eu quero que eu mando o texto adicional para vocês, tá certo? Vamos lá para Capricórnio. Chicote, chave, caixão, âncora, carta e cão. Olha só que interessante. Olha, nesse final de semana apareceu aqui o chicote. O chicote ele fala bastante sobre desafios, tá? Então pode ser um final de semana que exija mais de você, capricorniana e capricorniano, para resolver problemas, para lidar com situações um pouco mais complicadas. Eu sei que você é casca grossa, que você lida com as coisas e tudo mais, mas saiu aqui a carta da chave, que fala muitas vezes sobre você ter as ferramentas para destravar as coisas que você precisa destravar, sabe? Então, assim, pode ser que você esteja vivenciando dores, vivenciando questões que você sabe resolver, só que isso vai exigir o quê? Uma transformação, que é o caixão. Então, assim, tem que desapegar. E a impressão que eu tenho é que você tá preso aí em coisas que te trazem estabilidade. Eu sei que capricornianos não querem sair de projetos que acreditam, tem muita resiliência nas coisas que buscam, tem essa energia de movimentação, mas ao mesmo tempo, o excesso de estabilidade, de segurança, de estar no mesmo lugar, também pode não ser positivo, justamente porque pode estar te travando de tentar coisas novas. Então, assim, pede uma transformação esse final de semana. Trabalha essa energia interior, sabe? Talvez tenha contato com o elemento água neste final de semana, que pode te ajudar a flexibilizar um pouco das ideias, principalmente no sentido de como você percebe e se sente em relação às coisas. Com a chave saiu a carta. Fala sobre a chegada de novidades ao seu favor, que podem destravar portas para você e pode fazer com que você ressignifique certas trajetórias que você vinha até então. Com o caixão aparece aqui o cão, que pode ter duas interpretações. Pode falar sobre amizades que precisam de renovação, no sentido de você entender quem está te acompanhando no momento. As pessoas, elas não são descartáveis, jamais. Pessoas não são descartáveis, e é importante que a gente tenha reciprocidade no respeito com a outra pessoa, porque cada pessoa vai estar num momento de vida diferente. Cada pessoa vai estar numa situação de vida diferente. E por que eu digo isso? Pode falar sobre essa transformação de amizades, e as amizades, as pessoas que se aproximam da gente na nossa vida, estão muito ligadas com a energia que a gente está. Então é natural que, por exemplo, vamos supor que você esteja muito focado no trabalho. É natural que algumas pessoas que não estão reverberando essa energia do trabalho se afastem. E isso é uma coisa natural, tanto você em relação às outras pessoas, quando dá aquela quebrada que fala, nossa, mas eu não me sinto mais conectado, ou eu vou deixando de mandar mensagem, eu vou me tomando uma distância, como também
pode falar sobre finalizações, tá? Finalizações ali de amizade. Do outro lado, também pode falar sobre amizades que te ajudam a finalizar ciclos. Amizades que te ajudam a colocar mais pra cima para você ter a força de transmutar o que você precisa. Olha só que interessante. A carta conselho para vocês é compreensão. Há momentos na vida que precisamos silenciar o externo para compreender o interno. O que o coração fala, somente o espírito consegue entender. Permita-se entender o que a vida está lhe propondo. É bacana de ver porque é o seguinte: o que está batendo na sua porta, o que está ali na sua cabeça, martelando de fato, que você não está olhando. E que basta você olhar pra gente, né, pra você conseguir transmutar. Porque a vida, ela muda através da decisão. Quando eu tomo uma decisão, as coisas acontecem. Então, você tem esse potencial para lidar com isso. Por que está sofrendo? E eu sei que vocês podem falar, Óbvio, mas não é simples assim, pode ser mais difícil. Sim, mas ao mesmo tempo, olha para dentro de você e verifica aquilo que você pode mudar agora. O que você não conseguir mudar agora, se capacite para transformar, tá certo? Se você quiser a complementação da carta conselho, basta mandar eu quero aqui nos comentários, que aí eu te mando a complementação, tá certo? Que é um textinho adicional que tem nela. Vamos falar sobre Aquário, penúltimo signo, o signo mais legal, incrível, que é o meu signo. Então vamos lá. Cegonha, cruz, casa, árvore, buquê e montanha. Vamos lá. A primeira carta que apareceu foi a cegonha, que muitas vezes fala sobre chegadas, começos, transformações. Aqui aparece a carta da cruz, que às vezes fala sobre movimentos que acontecem que não necessariamente a gente deseja. E aqui aparece também a casa. Vai ter movimentações dentro da questão do lar, tá certo? Para quem tem filhos, aquarianas e aquarianos que têm filhos, atenção com as crianças, tá? Presta atenção nas crianças, verifica se tá dentro de casa, tá tudo bem mesmo, se nada de errado está acontecendo, tá certo? Mas fala aqui sobre, pode falar sobre a chegada de coisas, né? Pode falar sobre a chegada de oportunidades, porque a carta complementar do buquê é aqui, aliás, a carta complementar da cruz é o buquê. Então pode falar, né? E aqui também tem a árvore. Pode falar muito sobre essa perspectiva, também de chegar a alguma novidade no sentido de transformar algo que você já estava emanando, algo que você estava conectado, né, com o universo. E aí é interessante porque a carta complementar da casa é a montanha. Fala muito sobre se movimentar referente a coisas que te aprisionam. Fala muito sobre se movimentar com oportunidades que mais te estagnam do que te trazem ali uma oportunidade, uma solução. Então, assim, preste atenção sobre isso justamente para que você consiga olhar. Mas, assim, o que me vem tem coisas dentro de casa que podem movimentar essa semana, tá? Presta muita atenção. Presta muita atenção com os detalhes, presta muita atenção com coisas que talvez você não tá percebendo, mas foca um pouquinho dentro da família, tá certo? Para que as mudanças não atrapalhem a vida. A complementação que veio, a árvore, o buquê e a montanha, pode falar sobre um novo período de estabilidade, um novo período de estruturar os projetos e os sonhos que se deseja. Então, assim, pode falar muito sobre dar um passo adiante. Silêncio. A carta conselho que veio para nós aquarianos é o silêncio. É preciso silenciar a mente para perceber o desejo da alma. Viver uma vida de propósitos é fundamental para o crescimento do ser. Silencie e ouça seu interior. Também, aqui, que a intenção... É isso aí. Então tá, porque às vezes vem umas ideias na nossa cabeça, a gente não quer falar porque a gente não tem tanta certeza ali no sentido de, será que eu divido isso num vídeo?
Porque tem coisas que é melhor a gente dividir ali no tete-a-tete, numa análise, né, numa leitura 1 a 1, porque você consegue aprofundando ali com a pessoa que está recebendo atendimento e chegar. Agora, num vídeo que é para um monte de gente, que está passando por um monte de situações, às vezes eu fico pensando se eu deveria ou não tocar em alguns assuntos. Mas a impressão que eu tenho é, chega o momento de você se desenvolver, sair dessa questão de, eu tenho que viver dessa forma, eu tenho que viver desse jeito, sabe? E se lançar em projetos que vão ser duradouros. Então, nesse final de semana, pode ser que você coloque muito essa energia em manifestações que você deseja. Só que assim, você está disposto a encarar de fato aonde isso daí vai dar? Porque aqui o que eu tô vendo é que alguma mudança chega e que vai se estruturar para longo prazo. Então você vai ter que ser resiliente de fato nessa busca. É isso aí. Vamos lá. Se você quiser a complementação desse conselho, basta colocar eu quero aqui nos comentários que eu te mando o texto complementar, tá certo? Que é mais aprofundado, bem interessante. Beleza, vamos então falar sobre a última energia para a gente fechar esta leitura, que é de peixes. E vamos ver aqui o que reserva para esse final de semana em o jardim, a cobra, a chave, a torre, a mulher e a carta. Vou tirar mais uma aqui. O livro, mais uma aqui. Peixes, tá certo. Olha, nesse final de semana, a primeira carta que sai é o Jardim, que fala muito sobre aproveitar melhores momentos, se conectar com pessoas, vivenciar coisas novas, se aproximar disso. E aí aparece aqui a cobra. A cobra pode falar sobre pessoas que estão ali na sua convivência, que talvez você tenha que prestar um pouco de atenção. Como a carta complementar do jardim foi a torre, a dica é tome distância um pouco da situação, principalmente você sendo um pisciano que acolhe. Existem piscianos que não acolhem tanto, são mais reservados. Mas para aqueles que acolhem, a dica é tome um pouco de distância, suba nessa torre, justamente para você ver o que está acontecendo. Porque aqui aparece também a figura da mulher, tá? Que pode falar às vezes sobre alguém, alguma relação com uma pessoa do sexo feminino ou com a energia predominante feminina que talvez não está sendo tão legal aí para sua vida. E aí, como piscianos são muito calorosos muitas vezes, muito acolhedores muitas vezes, pode estar se enrolando à toa, pode estar se conectando com pessoas que talvez não sejam tão interessantes. Então, muito cuidado em relação a isso para que não vire um tiro no seu pé. Como aqui saiu a chave, na verdade saiu a chave, mais a carta, mais o livro e mais os peixes. Ó, a impressão que eu tenho aqui é o seguinte, que você tem a chave para resolver conflitos. Vai necessitar um pouco de estudo, muito cuidado com a informação de pessoas que talvez não querem o seu bem, no sentido de, às vezes as pessoas passam uma informação que não é tão legal ou não é tão alinhada com o que você busca, porque não existe ninguém mais comprometido com a nossa vida do que nós mesmos. Então, muita atenção em relação a isso, principalmente em questões que talvez vão te desviar de situações que impactariam o seu financeiro. Tá certo? Muita atenção em relação a isso. Falar sobre um final de semana para você sair. Pode falar sobre um final de semana de você se conectar com as pessoas. Pede um pouco de atenção aqui com essa cobra, tá? Pessoas muito magnéticas, no caso aqui mulheres, né? Muito magnéticas, que às vezes quando você não vê, você já tá falando tudo da sua vida. Não é bom, tá certo? E a carta conselho que saiu aqui é Renascimento. Retome antigos projetos e ideias que ficaram esquecidos, para que voltem a tomar força, forma e identidade. Olha, é uma questão, tá certo? É uma questão aí para você perceber, porque, mais uma vez, piscianos, às vezes, perdem muito tempo se conectando com as outras pessoas. Perdem muito tempo olhando e estando ali naquele vínculo. É importante, talvez, olhar mais para dentro. Ferramentas para essa transformação você tem, tá? Então, esse final de semana, você pode sair, pode se conectar com as outras pessoas, pode ter link ali com as outras pessoas, mas olhe para essa transformação interna tão necessária, tá certo?
Gente, essa foi a leitura do final de semana. Eu decidi fazer tudo num vídeo só, porque eu acho que dessa forma fica mais fácil para vocês verem certinho. Muito obrigado por quem tá aqui. Muito obrigado para quem está visualizando os vídeos também, curtindo, comentando. Ajuda bastante. Faço esse convite para você também de curtir aqui, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais, vai me ajudar bastante, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Quem quiser atendimento, basta agendar aqui no QR Code ou no link que tá aqui na descrição, tá certo? E nos vemos no próximo vídeo com as previsões da próxima semana.